Também estou criando um programa de formação de hábitos. A gente deve lançar um desafio aí de 31 dias para a formação de hábitos, onde eu vou acompanhar as pessoas durante 31 dias, uma metodologia já testada em grande parte. Algumas coisas são experimentais, vão estar lá, né? Novidades sempre vai estar presente no que eu faço, né? Mas para ajudar as pessoas a mudar hábitos, a implementar hábitos, e eu não tenho expectativa que você saia de lá perfeito, né? A minha expectativa é que você consiga mais elementos para poder criar a mudança que você quer ver na sua vida por si mesmo, né? Autorresponsabilidade. Então, basicamente é isso que eu faço. Me siga lá no Instagram. Se você está no YouTube, me siga no Instagram também. É isso E aí, uma Rodrigo. coisa, e uma coisa interessante que você trouxe foi a questão da mudança. Hábito tem a ver com mudança, no sentido de você precisa aceitar o novo. E o nosso tema, o que a gente vai conversar hoje, é sobre como lidar com o cenário de incertezas. E, e você trouxe outra coisa também, que é a desculpa sincera. É muito interessante no acompanhamento, quando a gente está conversando sobre o objetivo que a pessoa quer, é normal ela falar o que ela quer e logo um mais. Mas não Motivo quero para por mim, né? isso. É. Ou, eu quero fazer uma viagem para o exterior daqui a um ano. Mas eu gasto mais do que eu ganho. Ou mais, uma alternativa para renda extra não é possível porque ah, vai ocupar muito tempo. Então, as desculpas sinceras que você falou. E uma coisa Bem, curiosa, são formas de se proteger da incerteza. Olha que interessante. Eu percebo isso, que a desculpa sincera, que de fato a pessoa acredita que ela não consegue mudar porque tem esse obstáculo. Ok, mas uhum. quando ela traz isso para um acompanhamento, onde você está fazendo uma sequência de sessões para exatamente alcançar o seu objetivo. Quando a pessoa traz uma objeção, eu entendo que é uma forma dela de se proteger contra a incerteza. Quando, na verdade, o que a gente devia fazer é acolher a incerteza e escolher lidar com ela da melhor forma. O que que você tem para compartilhar nesse sentido? Tanto do olhar sobre as incertezas, quanto do olhar do que você trouxe, que são as desculpas sinceras. Olha, é interessante, né? Hoje tem um grupo aqui de tênis de mesa, então eu sempre estou lá com eles lá, é muito divertido, e ali são empresários, são pessoas mais maduras, todos têm negócios, e a gente sempre conversa de negócios nesses encontros, né? E hoje tinha um amigo lá que ele estava falando, olha, preciso de uma opinião sua, eu preciso mudar, eu não sei se ele trabalha com castanhas, né? Aí eu não sei se eu pego a minha linha de castanhas que mais vende e eu mantenho essa linha de castanhas que mais vende e eu elimino todos os produtos que às vezes eu vendo uma vez por ano ali e eu não sei o que eu faço. E aí foi interessante porque parece meio óbvio, né? Se você tem produtos na sua empresa que você não está vendendo por mais de um ano, por que você está mantendo esses produtos lá? Principalmente que os produtos deles são perecíveis, alguns, né? Então parece uma escolha óbvia. Mas a pergunta que eu fiz para ele é o seguinte: ele falou que queria mudar o negócio dele, queria reposicionar o negócio. Eu perguntei: quem que é o seu modelo de negócio? Em quem você se inspira, né, para tomar decisões no seu negócio? Porque o que eu percebi é que quando você tem problemas aí no seu negócio, você quer mudar alguma coisa, você vai para uma salinha, olha para você mesmo e tenta criar alguma coisa ali. E tudo no mundo já foi criado. Eu acho interessante pensar dessa forma, né? Claro que existem coisas para criar, mas eu penso que, aliás, eu tenho dificuldade de achar uma coisa que ainda não foi criada, né? Mas tudo no mundo já foi criado. Se você olhar para os modelos, lá na PNL nós temos o conceito de modelagem, né, que eu internalizo em tudo que eu faço. Sempre que eu quero fazer alguma coisa, eu quero saber quem já está fazendo isso. Qual parte realmente é inovação? E o que eu tenho descoberto é que não tem, né, tanta inovação assim. Tem muitas iniciativas que estão faltando pequenos detalhes, e aí você pode dar o seu tempero ali. Mas essa incerteza, falando da incerteza com relação a isso, né, muitas vezes essa incerteza, você falou de acolher ela, né? Acolher ela, mas eu vejo as pessoas fazendo o quê? Tentando dar soluções para os seus problemas dentro da sua bolha, né? Sem expandir sua visão.
com medo, às vezes, de conversar com outras pessoas a respeito, porque as pessoas podem te julgar, né? Então, assim, é muito interessante, né, como as pessoas, junto com outras pessoas, alinhadas com propósitos semelhantes, elas aprendem, né? E elas se libertam de muitas das incertezas, né? Porque elas obtêm feedback, enfim. É assim que eu tenho visto as coisas funcionarem bem, Rodrigo. Ou seja, elas precisam querer lidar com a incerteza. Ela precisa, como o que você trouxe, foi uma forma de lidar com a incerteza, que é buscar o que já existe. É interessante Sim. isso, porque realmente o novo só existe depois que foi criado. Então tudo já foi criado. Tudo que existe já foi criado. Quer dizer que nada mais pode ser criado? Não. Não. Pode ter coisas novas sendo criadas, mas tudo que existe já foi criado. É quase como, tipo, dizer que tudo que existe existe agora. Não tem amanhã, não tem ontem. O Não. ontem é memória, o amanhã é uma expectativa. Mas é interessante esse ponto de vista que você trouxe, porque traz um olhar assim, ok, você não sabe o que fazer. Ou você está tentando algo que você quer começar do zero. Por que não se inspirar em alguma forma que já foi feito, que é a modelagem? E geralmente Uhum. quando você pega uma referência do que funciona, você pode criar o que é seu, você não precisa se adequar ao modelo novo exatamente como ele está definido. Não, o modelo novo funcionou para a pessoa, ok, o que funciona para você? E aí você direciona. E é interessante, ó, isso é uma forma de lidar com a incerteza, porque você ganha Uhum. confiança, você vê como outros lidaram. E aí, uma coisa que eu gosto de contribuir, que é a visão que eu trago, sistêmica, a visão da constelação familiar, que é sempre de inclusão. Às vezes a gente não quer lidar com a incerteza, porque isso é sutil o que eu estou Uhum. trazendo. Às vezes a gente quer controlar para não ter que lidar com a incerteza. Aí você falou do expandir. O expandir, eu entendo que é expandir para a incerteza. No sentido, também não é tipo correr todos os riscos, não é nesse ponto. Mas Uhum. a incerteza traz um desconforto. Normalmente o desconforto associado à incerteza é a frustração. E se der errado? Mas Sim. dizem que o maior medo, acho que até o Tony Robbins que fala isso. O maior medo não é o e se der errado. O maior medo é e se der certo. Uhum. Porque se der certo eu vou dar conta. Se der certo eu vou ter Uhum. tempo para outras atividades. Às vezes a gente quer uma mudança, mas a gente não está disposto ao que a gente precisa abrir mão para conseguir a mudança que a gente quer. Que aí entra Uhum. naquele aspecto do pensar qual o seu comprometimento com a mudança que você quer. Às Sim. vezes, falar de um hábito novo, né, trazendo sempre nesse contexto que a gente está, vamos dizer, na nossa conversa, trazendo o ponto de vista do criar novos hábitos, hábitos poderosos. Eu vejo que um hábito poderoso, no meu ponto de vista, seria um hábito de incluir a incerteza, de se Uhum. tornar, quanto mais hábil a gente é de aceitar a incerteza, de acolher, de ter ela como uma parte do processo. Tanto que ó, Uhum. a zona de conforto. Zona de conforto quer dizer eu controlo, eu estou confortável e é isso. Mas aí também tem estagnação. Né? Onde Uhum. está a incerteza? Na zona de crescimento, fora da zona de conforto. Fora da zona de Uhum. conforto é a zona de incerteza. Existe um Sim. desconforto, mas também tem crescimento. E aí, vamos dizer, minha pergunta para você, Pedro, é assim: como criar, como se for no contexto do hábito, eu vou fazer uma pergunta, mas você pode reformular a pergunta do jeito que fizer sentido para você. Minha pergunta é: como desenvolver um hábito para lidar com as incertezas? Que hábito seria esse? Uhum. Não sei dizer se existe um hábito específico, né? Mas, sem dúvida, é iniciar com a menor fração do problema o mais rápido possível. Por exemplo, eu, ontem eu recebi um convite, eu estava na casa da minha mãe almoçando, eu recebi um convite, pessoal, 3 horas da tarde, vamos reunir o nosso grupo aqui num café que tem aqui na nossa cidade, né? E aí eu pensei assim, nossa, mas eu ia dar um cochilinho da tarde, a programação era um cochilinho da tarde, né? Depois do almoço da mamãe, e aí bateu esse convite. Aí de cara eu pensei assim, será? Será que eu vou aceitar esse convite? Aí na mesma hora me lembrou aquele filme, sabe aquele filme Sim, Senhor? Você já viu um filme Do Jim do Carrey. Jim Carrey, né? Que é Sim, Senhor?
por que não dizer sim para isso? E aí, imediatamente eu lembrei de outras, fiz várias conexões muito rápidas aí, né, nesse caso aí, que aconteceu ontem, que eu pensei assim, pô, todas as vezes que eu vou sair para fazer exercício, muitas vezes, no início, né, eu ponderava, pô, será que eu vou? Mas eu me lembro de todas as vezes que eu fui, e 100% das vezes foi bom, foi prazeroso. Eu me lembro de todas as vezes que eu fui me encontrar com esse grupo, e a gente fala de muitas coisas, se diverte, fala de negócios, e sempre foi bom. Então, não havia por que dizer não a essa oportunidade. Esse pequeno desconforto, né, que eu ia ter de deixar de fazer tirar minha sonequinha da tarde, seria muito mais desvantajoso do que tudo que eu poderia ganhar estando lá com aquele grupo, né? Então, essa pequena avaliação, recomendo para as pessoas assistirem esse filme, né? Sim, senhor. Porque muitas vezes a gente precisa dizer sim para os chamados e com umas certas, como dizer, a gente se protege um pouco, tem algumas coisas a gente não deve dizer sim para tudo, sem dúvida, né? Mas para muitas coisas a gente às vezes está deixando de dizer um sim. Um sim que poderia te iniciar. Sim, eu quero conhecer. Sim, eu quero ter uma conversa. Eu acho interessante que muitas vezes eu abordo empresas, abordo profissionais e falo o seguinte, olha, a única coisa que eu quero fazer é ter uma conversa com você. Uma conversa de 1 hora, sem compromisso, né? E aí eu vou ver como é que eu posso te ajudar. E eu fico impressionado como muitas pessoas arranjam 500 desculpas sinceras, e uma delas é não ter tempo. E primeira, geralmente eu faço esse convite porque as pessoas dizem justamente que estão sem tempo. E aí, quando elas estão sem tempo, é justamente quando eu acredito que elas precisam estar conversando comigo. Aí eu faço esse convite e eu vejo a grande dificuldade delas se organizarem, né? Então, acho que o primeiro hábito é dizer sim para os chamados, para conhecer os chamados. Acho que esse é um bom hábito, né? Você Legal. não precisa... Qual que é o compromisso seguro que você pode fazer para conhecer as oportunidades, né? Ou seja, é o hábito de dizer sim para as oportunidades. Porque exatamente, as oportunidades são as incertezas. E faz todo sentido, porque Sim. o sim abre possibilidades. Muitas vezes, o que eu percebo é que, face ao novo, a pessoa quer resolver na cabeça. Ela não quer levar para a ação. Na ação, a gente Uhum. aprende o que fazer. É como se um hábito que precisa se desaprender é o hábito de tentar resolver tudo na cabeça. Porque parece que na cabeça a gente tem controle. Só que na cabeça está tudo misturado. E na cabeça tem 10 coisas ao mesmo tempo. Quando você vai fazer, aí é uma. Então fica fácil de lidar. Então a clareza surge daí. Olha que interessante. Uma forma de pensar, uma forma de desenvolver clareza para lidar com as incertezas, então, é pensar na ação. Dessas 10 coisas que você tem para fazer, qual fazer primeiro? Já ganha Uhum. um passo de clareza. E ao começar a praticar, não quer dizer que já é a escolha certa. Às vezes você começa a pensar em pôr em prática algo que de repente, não, não é isso. Mas algo se aprende dali Uhum. e se pode levar para aquilo que se quer de verdade. Então é interessante, ou seja, um hábito para lidar com as incertezas é lidar com ela e Sim, ver que disso vai surgir novos vai caminhos. ter. E para o que você poderia contribuir sobre um olhar para a clareza? Como trazer, ou que hábitos, ou, por exemplo, você poderia Uhum. falar um hábito de desenvolver clareza? O que você pode trazer sobre isso? Cara, eu acho que isso é um grande desafio. Obter clareza realmente do que você quer fazer, num mundo que tem 500 escolhas, milhares de escolhas, né, que você tem que fazer por segundo, né? Eu acho que realmente isso é um desafio. Então, ter o hábito de você pensar as escolhas mais importantes, priorizando pelos valores, né? Quais são os valores? Quais são os valores essenciais? Não importa o que você vai fazer, essas coisas vão sempre estar lá. Por exemplo, saúde, física, mental e espiritual. Esses 3 pilares. Eu não consigo conceber você fazendo qualquer coisa na sua vida sem cuidar desses 3 pilares. Eu sinto que as pessoas que não cuidam desses pilares, elas estão travadas, elas vão ficar travadas em algum momento. Eu vou nas empresas e vejo pessoas igual zumbis. Pessoas com potencial, com condição, com recursos e não conseguem ter energia para ter uma conversa. Energia para falar um sim para um almoço de negócios. Energia para ir para um final de semana e ver uma coisa diferente.
energia para ler um livro sem pegar no sono em 5 segundos. Aliás, o livro é uma das coisas que eu recomendo para as pessoas ir desligando. Realmente, eu acredito. O livro realmente me dá sono. Eu começo a ler, né? Depende, tem leitura de negócio que desperta alguma coisa a mais, né? E aí eu tenho cuidado com essas leituras, né? Mas eu vejo essa falta de energia. Então, um dos pilares principais que eu incorporei em todos os meus projetos e as minhas mentorias, coaching, consultoria, mentalidade, planejamento e ação. Sempre eu vou cuidar primeiro da mentalidade. Depois que a mentalidade está ok, a mentalidade você tem prática esportiva, você tem prática espiritual, você tem prática de saúde mental. Como é que tá essas coisas? Depois a gente organiza essas coisas, aí nós vamos falar o seguinte, o que você quer fazer? Né? Aí a clareza é possível. Eu acho que sem esse passo anterior, é muito difícil ter clareza, porque falta equilíbrio. E aí eu fui fazer uma avaliação física há pouco tempo atrás, e o personal trainer é o Soares, lá de Portugal, né? E aí ele fez uma avaliação, um software, que pediu para tirar umas fotos, e eu percebi o quanto meu corpo estava torto. Então eu estava aqui com o ombro um pouquinho para cá, o joelho não sei para lá, e as dores que eu estava sentindo no meu corpo era principalmente por esse desequilíbrio, né? Então uma parte está compensando a outra. Então, por isso que eu acredito muito que para você poder ter clareza, primeiro você precisa restaurar o seu equilíbrio. E aí a primeira coisa que você tem que ter claro é que nada funciona sozinho. Você precisa equilibrar as 8 áreas da vida ali, né? Seja você como encare isso, a gente tem uma ferramenta no coach lá que é a roda da vida, né? Então vai olhar saúde, carreira, negócios, relacionamentos, lazer, finanças. Então eu gosto de olhar em termos dessas 8 áreas, né? Porque você tem que ter objetivos claros e definidos em cada uma dessas áreas. E só reconhecer que tudo isso é importante já vai fazer uma grande diferença. Meu amigo Saraiva entrou aí agora. Seja bem-vindo, Saraiva. E essa diferença é mais clareza, né? Você consegue ter uma visão ampla de como está a sua relação com as áreas da vida, como está a sua relação, ou seja, a mentalidade é exatamente perceber como você está levando a sua vida. Você está jogando do seu lado ou jogando contra? Porque se você tem uma alimentação que você considera adequada, se você está cuidando do corpo, se você está cuidando das suas emoções, se você coloca em prática aquilo que você pensa, a tendência é que as coisas fiquem mais acessíveis, né? Mais claras. E qual é o nosso próximo passo na live? Só pegando um gancho ainda nisso aí, né? Porque pensa o seguinte, as pessoas falam o seguinte, Pedro, minha prioridade agora é minha carreira. Ok. Só que o fato da sua carreira ser a coisa prioritária para você agora, ocupar mais a sua mente, não te isenta da obrigação pessoal de cuidar das outras áreas que são importantes, né? Família, relacionamento, saúde física, mental, espiritual, dinheiro, networking está dentro da carreira, né? Mas lazer. Me chamou a atenção também um fato. Eu estava nessa conversa que nós tivemos ontem, um grupo de amigos, tinha uma amiga que ela estava lá muito focada em fazer negócio, sabe? Então a gente trazia uma coisa do nosso dia a dia, de uma prática esportiva que eu estava fazendo, de uma viagem que eu estava fazendo, e ela inseria, mas vem cá, mas e negócio tal? Como é que funciona? Tem uma dica aqui, eu estou precisando fazer um produto tal. E aí você começa a perceber que essa pessoa, ela está tão focada na carreira, no negócio, que ela não tem outras atividades na vida dela. Ela não tem um lazer, ela não tem um livro que ela está lendo, um filme que ela está gostando, ela não consegue conversar de outras coisas. E o hiperfoco, nesse caso, está limitando ela. Porque se percebia que quebrava o fluxo da conversa na mesa. E todos nós adoramos essa pessoa pra caramba, mas nós sentimos isso aí naquele momento. Sentia que quebrava. A ansiedade, né, para fazer, para falar sobre aquilo, que realmente é um tema importante para ela. Né? Queria fazer essa ressalva, porque isso aí achei muito importante ontem. Que é a necessidade de equilíbrio, né, de balancear. E às vezes a gente está... Não é óbvio isso, não é claro. Às vezes o hiperfoco também fala de uma hiperfuga. É importante fazer esse papel de
será que se eu estou muito focado numa coisa, será que eu estou buscando, conseguindo equilíbrio? Porque, vamos dizer, o equilíbrio é balancear. Se eu coloco, sei lá, se eu estou colocando muito tempo numa área da vida, se eu estou colocando muito tempo na carreira, fazer negócios, mas e o lazer? Será que é Uhum. sustentável não ter lazer nenhum, indefinidamente? Uhum. Ou pelo menos descansar, porque o lazer nada mais é do que esvaziar a mente. É o contrário do estresse. Quando a gente quer realizar, quando a gente quer alcançar coisas novas, isso tem estresse, é normal, é a tensão. Tenho o livro, um livro que trata de pensamento sistêmico. Agora me fugiu o nome do livro exatamente, mas acho que é pensamento sistêmico, algo parecido. Ele chama de tensão criativa, uma das 5 lições. A tensão criativa é a tensão que existe entre o seu estado atual e o seu estado desejado. Ou seja, sempre que se quer algo novo, tem uma tensão. Tensão é Uhum. estresse. Então, se a gente tem um objetivo e a gente está 100% focado nele, mas todo o tempo, sem nenhuma pausa, sem nenhum momento para se divertir, por que é divertir? É não ter foco, é divergir. É não, Uhum. enquanto no trabalho a gente está focado, a gente precisa ter o tempo do contrário para equilibrar. E Uhum. aí o hábito, vamos dizer, um hábito de buscar equilíbrio é pensar: será que o tempo que eu estou investindo na parte profissional está equilibrado com o tempo que eu invisto para a família, por exemplo? São duas áreas opostas. Carreira e família, mesmo Uhum. na astrologia, carreira e família são duas áreas opostas. Mais tempo numa, normalmente significa menos tempo na outra. E aí, como que Sim. tá? Porque se eu vou, e o contrário é verdadeiro também. Se eu sobrevalorizo a família, será que daqui a alguns anos eu não vou ficar insatisfeito porque eu não Uhum. realizei nada? Às vezes Sim. alguém da família pode acabar realizando e eu ficar frustrado. Olha, eu Uhum. vivi tanto para ajudar essa pessoa, hoje ela conquistou, sei lá, X, Y, Z e eu não conquistei. E o inverso é verdadeiro. Ou seja, o hábito do equilíbrio, né? Se pensar no equilíbrio Sim. como um hábito, é que acho que você trouxe mais a questão do perceber o hiperfoco, né? Como isso é inconveniente, Uhum. como isso pode ser inconveniente, enquanto as pessoas estão lá falando de amenidades ou falando do que gosta, falando do que no momento surgiu, uma pessoa está focada 100% na, no fazer negócio. E muitas vezes não está recebendo, né? Não está ouvindo o que está acontecendo no momento. Às Sim. vezes, exatamente aquele lazer, aquela diversão pode virar um negócio, pode virar uma Aí oportunidade de se começa. conectar verdadeiramente, né? Sem dúvida que vai conectar. Eu gosto daquele exemplo. Esse é o melhor exemplo para mim com relação ao que você precisa fazer em relação às áreas da vida, né? Se você foi no circo faz muito tempo que eu vi isso, né? Mas tinha uma parte do espetáculo que tinha um equilibrista. E o que ele fazia? Ele colocava várias varetas e colocava pratos ali. E ele girava um prato, girava outro prato, girava lá 12 pratos ao mesmo tempo. Quando ele chegava lá no último, ele voltava e continuava girando o primeiro. Então ele estava sempre ali dando atenção para todos esses pratos. Esse foi o melhor exemplo que eu vi dessa questão das áreas da vida, né? Porque eu acho que é assim mesmo que funciona. Você precisa dar relação, tempo para todas as áreas. Claro que às vezes, em algum momento que você está construindo alguma coisa, você vai sacrificar tempo em algumas dessas áreas. Porém, isso tem que ser temporário, né? E tem que estar com. Aí entra a questão da clareza, né? O propósito tem que estar muito claro. Às vezes eu negocio com a minha família, minha esposa está chegando agora de uma viagem com minha filha, eles já acabaram de chegar, eles vão almoçar, porque eu tinha um compromisso aqui de estar aqui nessa live hoje, e a gente não tinha marcado muito bem o horário que ela ia chegar. Então, estou deixando de estar com a minha família ali, estou aqui com vocês agora, mas está bem negociado. A hora que eu terminar isso aqui, eu vou estar lá com eles. Então, aqui existe um equilíbrio, né, para a gente poder fazer essas coisas. Se eu estivesse fazendo apenas uma escolha de estar só com vocês aqui e deixar minha família para lá, essa conta ela vai chegar. Ela chega, tem uma hora que ela chega. Né? Você vai se cobrar, o ambiente vai te cobrar isso, as pessoas vão te cobrar isso. Né? Você fica muito limitado quando você não se desenvolve plenamente, conscientemente em todas as áreas que são importantes, de alto impacto para você. Né? Essa é a minha visão a respeito disso. Legal. E
a gente está chegando no final da live, né? Uma pergunta seria, qual seria a sua uma última mensagem, uma última ideia que você gostaria de abordar sobre esse tema da clareza para lidar com as incertezas? Ou sobre um outro tema que se tiver vontade de falar. Fique à vontade. A gente pode manter nesse foco mesmo, né? Eu estou muito inspirado por um vídeo, eu até publiquei lá no meu Instagram, né? Que fala a respeito de mentalidade. Que aqueles que pensam, aqueles que não pensam, são comandados por aqueles que pensam. As pessoas que sabem como fazer, provavelmente sempre vão ter trabalho, mas elas sempre serão lideradas pelas pessoas que sabem por que fazer. Tá? Então aí a gente fala dessa questão da clareza, e aí o que falta muitas vezes é a clareza de propósito. Não aquela coisa muito grande, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Qual que é o meu propósito aqui nessa live? Para mim é compartilhar ideias, passar um momento divertido aqui para mim, que eu me divirto fazendo essas coisas, aprender uma habilidade nova. Nós estamos fazendo live simultaneamente aqui em 2 plataformas, o YouTube está aqui. Desculpa o pessoal do YouTube que eu não dei muita atenção, estou olhando mais aqui para o Instagram, é algo que eu vou melhorar na próxima vez. E, enfim, é isso. Fazer brevemente, fazer o mais rápido possível. Quantas ideias estão na gaveta porque você não deu o primeiro passo? Quando você dá o primeiro passo, você consolida se quer manter, aprende porque que vale a pena, ou muda de ideia, faz outra coisa. E quanto mais rápido você faz isso, acho que mais próximo você chega aí da onde você imagina chegar, né? Se é que você imagina, pensar realmente dá trabalho. As pessoas às vezes não estão querendo dedicar tempo para esse pensamento. Só uma ressalva. Na nossa mesa de ontem, tinha vários empresários, cada um estava dando vamos pensar um negócio para o futuro. Aí cada um falava um negócio, cada um mais mirabolante que o outro. Aí eu fiz uma pergunta, eu falei o seguinte: qual produto, qual serviço nós temos que criar para atender todas as pessoas do mundo? E aí eu vi o desânimo das pessoas de pensar, simplesmente pensar essa ideia. Então, é uma ideia difícil, né? E aí o pessoal fez aquela cara meio que de impossível, né? Eu falei assim, quem usa Facebook aqui? Quem usa Instagram? Esses produtos estão no mundo inteiro. Então, né, nós poderíamos ter nos dado o exercício de pensar uma coisa assim. Só que dá muito trabalho, né? Então, as pessoas recusaram esse desafio e eu achei que foi muito interessante esse aprendizado lá de ontem. Né? Então é isso, Rodrigo. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Sigam aí o Rodrigo, lá na rede social dele lá. Rodrigo Ponta... você quer que você fale o seu... Isso, Rodrigo Ponta com CLSP. Você tem, por exemplo, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, tem um Instagram, mas, por exemplo, é que você tem trabalhado com vendedores, é isso? O Power Hábitos, para quem é o Power Hábitos? O Power Hábitos é para líderes e vendedores, e profissionais de carreira. Eu trabalho muito com o mercado profissional, né? Então, muito focado em liderança e negócios. E aí entra a parte de vendas muito comumente, né? E muitas vezes entram profissionais que querem desenvolver, ainda não são líderes, mas pretendem ser. E esses são os que se saem melhor, porque eles já estão criando a mentalidade. Então é isso que eu faço. O Instagram é o melhor canal para me encontrar hoje. Lá tem minhas informações, celulares, tudo. Então, @Pedro Fantini. E se as pessoas entrarem em contato com você, é para entrar em algum treinamento para vender mais, é isso? Qual é a solução que você tem oferecido para as pessoas? Eles podem entrar em contato comigo para desenvolver suas lideranças, para vender mais, para ajustar a sua identidade. Então, eu faço um conjunto de vários tipos de trabalho ali. Dentro desse trabalho, sempre dentro de mentoria, coach, treinamento. São essas 3 coisas que você pode contratar de mim. Lá no Instagram você vai ter mais informações. E se ficar em dúvida, entra no meu direct e a gente conversa bem a respeito disso aí. Legal. No meu caso, para entrar em contato comigo, uma das possibilidades basta você dizer qual é o seu objetivo daqui a 2 meses e que você gostaria de fazer uma sessão inicial para alcançar esse objetivo e por que isso é importante. Você pode enviar isso pelo direct, que é de forma privada, ou se você estiver confortável e quiser deixar como mensagem, como comentário abaixo do vídeo do YouTube, também pode fazer isso.
E daí existe a possibilidade de você ser contemplado com uma vaga para uma sessão inicial, gratuita, do método Desenvolvimento Integral Sistêmico, que é para te ajudar a alcançar o que você quer em 12 meses ou no prazo que for, com mais facilidade, utilizando várias ferramentas que vão te trazer uma compreensão mais ampla de você. Seja compreendendo, por exemplo, como a sua missão de vida pode estar, como o que você quer daqui a 12 meses pode estar dentro da sua missão de vida. Ou como reconhecer a sua missão de vida, que é algo que vem de você. E a gente sempre traz a questão do equilíbrio entre o externo e o interno, e que faça sentido para você o caminho que você vai percorrer. Bom, então é isso. Obrigado, Pedro Fantini, pela sua disponibilidade, por ter contribuído com a sua experiência para essa live. E a gente vai ter outras lives. Quem assistiu a live e gostou, acompanha o Pedro Fantini no perfil dele no Instagram. Canal do YouTube, como que tá o seu canal no YouTube? Tá ativo? Tem conteúdo? Não, hoje estou com pouco movimento lá ainda, mas vou ativar em breve. Agora com essas tecnologias aqui, bem acessíveis, né? Vou começar a me esforçar nisso também. Bom, então, obrigado, Pedro. Obrigado a todos que assistiram a live e até a próxima.